Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3 ficarão divididos. O pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E caminhando então, nesse mês de agosto, mês vocacional, nós chegamos então ao segundo domingo, onde nós então rezamos e meditamos também sobre a vocação para a família, e de maneira especial nesse dia civil, onde nós comemoramos o Dia dos Pais. Nós temos a oportunidade então de perceber que constituir uma família não é algo natural para nós, ou seja, toda pessoa nasce e deve constituir uma família. Não, mas alguns são chamados, e é uma grande maioria nos dias de hoje, para poder constituir essa família, para poder então ali governar, administrar um lar, e com toda a responsabilidade que isso lhe agrega. Então, nós podemos perceber que o mundo a qual nós estamos inseridos hoje, a nossa realidade, muitas pessoas então constituem família sem ter consciência disso. E é muito interessante porque quando as pessoas vêm buscar o sacramento do matrimônio, quando vêm, na verdade, muitas delas têm que fazer uma preparação, aquilo que nós chamamos de curso de noivos, que na verdade é uma catequese, para poder então ali constituir a família. E muitas pessoas acham isso ruim, porque tem paróquias que é um dia, outras é um período de 3 horas, cada uma diante da sua realidade. E as pessoas acham que isso é um descaso, que não precisaria ter isso. Ora, pergunto, a pessoa para poder então se formar, ser um médico, ela estuda não sei quantos anos, Para poder então ser padre, olha só, dura aí a formação cerca de 8 a 9 anos, Tem casos em cada diocese. E para poder então ser um pai de família, de onde surge todas as vocações, as demais vocações de profissões também, a pessoa não quer ali, um dia para poder se preparar, para poder ter consciência daquilo que ele está recebendo, daquilo que ele vai constituir. Então, a nossa realidade hoje, infelizmente, as pessoas não têm consciência a responsabilidade que agrega, então, constituir uma família e tudo aquilo que é de responsabilidade deles, propriamente dito. Muitas famílias de hoje, infelizmente, terceirizam, Nós encontramos, então, por exemplo, quem é professor, professora, sabe muito bem isso que a gente está falando, Por quê? Muitas crianças não tiveram a educação dos pais em casa. E quando a gente, na escola, vão reclamar para a mãe, vão conversar com a mãe então acha que a professora está errada ainda, Então a gente não tem consciência daquilo que a gente assume como compromisso e vamos transferindo responsabilidade para outras pessoas que não convém a elas, porque os pais são os primeiros educadores dos seus filhos, os pais são os primeiros catequistas dos seus filhos. E não é responsabilidade de terceiros isso, e muito menos dos avós. Hoje está em voga isso, Por quê? Como a gravidez vem num tempo indeterminado, muito cedo na vida de uma jovem, aí então quem assume a responsabilidade? Os avós,
Mas isso vem para outra oportunidade. No decorrer dessa semana nós vamos rezar e meditar sobre as famílias. Mas então tudo isso mostra para nós a importância da família e a responsabilidade que ela agrega para a sociedade. E que nós precisamos então, aqueles que estão ao nosso alcance, fazer a nossa parte, ajudá-los a poder tomar consciência daquilo que vão receber, né? Como compromisso de poder ali gerar valores para poder constituir verdadeiros seres humanos que hajam coerentemente de acordo com aquilo que nos enriquece e principalmente enquanto sociedade. E nós então necessitamos disso, basta olhar à nossa volta, né? A dificuldade que as famílias estão passando. Então nós hoje rezamos pelas nossas famílias e queremos deixar então que a palavra de Deus possa alcançar os corações de nossos irmãos para que eles vivam da maneira correta essa vocação assumida. E para isso, então, meus queridos amados irmãos, continuamos a nossa caminhada. Jesus está indo para Jerusalém. Ora, isso não é, né, uma viagem que Jesus está fazendo, viagem turística para poder aproveitar. Não. Lucas faz questão de, então, exaltar isso porque a esse caminho para Jerusalém, Jesus vai viver aquilo que ele veio, de fato, né, realizar nesse mundo. Ou seja, assumir a sua missão sem se omitir nessa missão. E no decorrer desse caminho, nós percebemos a cada domingo que ele vai se deparando com situações diferentes e algumas, então, vai crescendo no decorrer desse final dessa caminhada, as contradições, os conflitos e principalmente, porque não, atritos, né, com as pessoas a qual ele se depara no caminho. Hoje, a liturgia, de maneira especial, o Evangelho, nos fala de uma realidade, né, em que nós, lendo esse Evangelho, nós ficamos então nos questionando. Nossa, mas o porquê disso? O para que disso? O porquê que Jesus está falando isso? É o que nós vamos tentar então refletir nesse domingo de hoje. E para isso então, já entrando no Evangelho propriamente dito, nós temos então Jesus que fala duas palavras que aqui nos chamam a atenção nesse Evangelho. Que ele então, que é o príncipe da paz, ele então que é, de fato, aquele que veio estabelecer a paz, ele diz hoje para nós no Evangelho: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Eu devo receber um batismo, e como estou ansioso para que isso se cumpra. Ora, Jesus então que veio ao mundo para estabelecer a paz, como agora então ele veio para criar, gerar divisão. Jesus que de fato então veio estabelecer ali o reino de Deus, onde tudo para nós é do melhor. Como ele veio então ali trazer fogo? Ora, basta nós compreendermos o que Jesus, e de maneira especial através desse Evangelho de Lucas, quer trazer e dizer para nós. O fogo. Nós então temos no Antigo Testamento essa palavra fogo 378 vezes. Tamanha a importância do fogo. E no Evangelho, no Novo Testamento, nós temos então aí, por mais de 70 vezes, essa palavra fogo aparece. Então o fogo é algo de importância na Bíblia para aparecer tantas vezes, mas precisamos compreender. Lá no Antigo Testamento, nós temos então Moisés, que em determinado momento da sua vida ele estava pastoreando as ovelhas e lhe chama a atenção o quê? Uma sarça ardente, ou seja, uma sarça que se consumia em fogo, mas que não acabava esse fogo. E ali então, essa curiosidade dele atrai ele para poder ir ao encontro dessa sarça, e é onde ele se encontra com Deus. Deus, então, em forma daquela sarça ardente do fogo, ele atrai a atenção de Moisés. E ali Deus se revela para ele como: eu sou aquele que sou. E aí então nós compreendemos bem que Moisés tem o seu encontro com Deus, que lhe convida, lhe chama também a uma missão, a uma vocação de libertar o povo que está escravo no Egito. E ele então, mesmo sem querer, mas ele aceita essa missão, essa proposta, e se lança para poder então alcançar e libertar esse povo que estava ali sofrendo no Egito. Por outras vezes também nós nos deparamos com o fogo, né? Por várias vezes, por exemplo, no Novo Testamento, os discípulos, após então a ressurreição de Jesus,
estão reunidos no cenáculo em oração e lhe aparecem então línguas de fogo. Então o fogo, no nosso pensamento, no nosso entendimento do dia de hoje, é aquilo que somente queima, aquilo que destrói, né? Porque infelizmente o mundo de hoje está fadado ao quê? A poder chamar a atenção somente coisas ruins. Mas olha só, se nós observarmos o fogo por um outro lado, nós vamos entender que o fogo, lá no livro do Eclesiástico, diz, né? Que se você quer servir ao Senhor, se coloca-se à prova, porque você será purificado como ouro, né? Ou seja, nós queimaremos também. Então, aquilo que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje tem esse caráter de purificação. Aqueles que compreendem, né, já viu, né, ou já leu algo do tipo, pode então entender que o ouro, para poder então ficar puro, ele passa pelo fogo, para ser purificado, né? Então na nossa vida também não é diferente, e é isso que Jesus espera, que esse fogo, ele de fato se concretize e nos ajude a nos purificar de tudo aquilo que é impureza na nossa vida, que é aquilo que nos afasta do projeto de Deus. E por outro lado também, vou pegar aqui uma palavrinha que nós temos na primeira e na segunda leitura também. Na primeira leitura, nós temos então o profeta Jeremias, que foi também chamado por Deus para poder então viver a missão, a vocação de profeta. E o profeta, mesmo ele não querendo, mas ele aceitou-os também. Ele deixou-se lançar por aquilo que foi a vontade de Deus. E Jeremias vive um tempo conturbado, né? Já abrindo parênteses aqui do Evangelho. Por quê? O rei que está então governando o tempo de Jeremias, o rei Sedecias, ele então, ao invés de deixar-se guiar por Deus, deixar que Deus conduza ele na administração, no governo do povo, ele estava então preocupado em quê? Em poder obter os seus próprios interesses, enriquecer cada vez mais, enfim. Ainda bem que nos dias de hoje é totalmente diferente, né? Aqueles que nos governam não pensam isso, mas naquele tempo acontecia isso. Ao invés então de poder acreditar, confiar em Deus, estavam buscando conchavos, alianças, né? Para poder então engrandecer com outros reis e ali se apoderar de tudo isso. Mas Nabucodonosor, ele então investe uma empreitada de poder ali absorver, ou seja, de tomar posse de Jerusalém, a Terra Santa. Por quê? As pessoas estavam então se afastando dos caminhos de Deus e cada vez então o pecado que crescia no meio desse povo, ele mesmo trazia entre eles essa falta de união, de comunhão, e cada um buscando o seu próprio interesse, e aí estavam se destruindo, já não tinham mais entendimento entre eles. E aí aconteceu o quê? Se aproveitando desse momento, Nabucodonosor então empreita uma grande investida que posteriormente então vai tomar como para si, né, como posse Jerusalém, e vai levar ainda muitas pessoas exiladas, mas ainda não é o tempo. Aqui é o tempo a qual nós estamos então ouvimos na primeira leitura de hoje, é o tempo de ainda poder se retornar o caminho, de poder então se afastar e impedir que isso venha acontecer. Mas Jeremias está falando isso. Está falando de dor, de sofrimento, que se eles não forem fiéis a Deus, se não voltarem aos caminhos do Senhor, vão sofrer as consequências de suas escolhas. E com isso, então, o que acontece? As pessoas, ao invés de acolher aquilo que Jeremias está falando, de acreditar, de confiar, estavam então dizendo, olha, esse cara aqui, ele está enchendo o saco, falando tanta coisa aqui ruim, tudo, e olha só, os príncipes vão dizer então para o rei, olha, esse cara, tira ele do meio de nós, porque ele está lançando desânimo. Essa palavrinha que eu gostaria de marcar, que vocês guardassem. Desânimo entre os combatentes que restaram na cidade. Então, para eles, Jeremias é algo ruim. Eles não conseguem enxergar como Jeremias aquele que, de fato, está falando algo que nos ilumina e nos ajuda a compreender tudo o que está por vir, se nós, então, não formos fiéis a Deus. E aí então eles preferem lançar Jeremias numa cisterna, né, num poço. E o próprio rei acolhe, acata tudo isso, né? Por quê? Ele não quer se indispor com os outros, ele não quer, não, então tá bom, faça o que vocês quiserem, ou seja, assim como Pilatos lavou a mão, ele também lava as mãos.
olha, resolva isso aí que eu tenho mais coisas, né, para poder me ocupar. E ali então Jeremias é lançado numa cisterna, onde tem somente o quê? Barro. E é por isso que nós então ainda temos um ditado popular, né? Nossa, eu estou na lama, estou no barro, né? É assim também que aconteceu com Jeremias. E ali não tinha água, não tinha comida, não tinha nada. Mas tudo isso, essa leitura mostra para nós o quê? Que quando nós de fato confiamos, acreditamos em Deus e buscamos fazer a sua vontade, Deus jamais nos abandona. Se o rei, que é a autoridade da época, ele permitiu então que Jeremias fosse lançado na cisterna para quase morrer de fome, Deus também suscita pessoas simples, comuns. E olha só, Ebed-Meleque é um escravo, um funcionário que trabalha para o rei, e então ele se atreve a poder pedir para o rei, olha, isso é injusto o que fizeram com Jeremias. Ele está lá lançado numa cisterna, não tem comida, não tem água para beber, está na lama, está prestes a morrer. E o Senhor vai permitir que isso aconteça para que o nome do Senhor seja mais sujo ainda? E aí então, ele também, mais uma vez, ele cede, tá bom, leve ele consigo, faça aquilo que você então achar melhor para ele. Então Deus, ele se utilizou de uma pessoa pagã, uma pessoa que não conhece, que não ouviu a sua voz, para poder então ali interceder a favor de Jeremias para que ele fosse solto. Mostrando então para nós que Deus jamais abandona. Ele se utiliza de pessoas, até mesmo que não confiem, não acreditem nele, para poder fazer a sua vontade prevalecer, para que aquele que confiou, acreditou nele, jamais então sofra as punições a qual então o homem, diante de seus pecados, muitas vezes eles permitam que isso aconteça na vida da gente, mas Deus jamais permite que isso de fato seja levado a cabo. E na nossa realidade também não é diferente. Hoje nós somos chamados também pelo nosso batismo, a podermos sermos profetas. Somos profetas pelo nosso próprio batismo, mas muitas vezes nós temos medo de nos falar alguma coisa, principalmente na nossa família. Eu não vou corrigir meu filho porque senão ele vai achar ruim, vai brigar, vai gritar comigo, vai falar mal. Lá no trabalho então piorou. Aquele homem está fazendo coisa errada, está traindo a sua esposa, está se entregando a bebida, está fazendo isso, aquilo, outro, mas eu não vou falar com ele não, senão ele vai ficar sem falar comigo, e não é legal isso, E muita gente diz, para poder aí não entrar em atrito e ali não ter que ficar sem conversar com o outro, isso é chato, isso não vem de Deus. E a gente permite muitas vezes que coisas erradas aconteçam e as pessoas sofram e sejam penalizadas por isso. Nós não podemos então agir dessa forma. Jeremias não queria, mas ele foi, já que eu assumi, eu vou fazer e vou falar aquilo que é a vontade de Deus. Doa a quem doer. E na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que sejamos, não é diferente. Precisamos falar aquilo que de fato é a vontade de Deus. Doa a quem doer. O que nós não podemos é nos omitir, não podemos lavar as nossas mãos. Para que assim então, meus queridos amados irmãos, como o salmista de hoje nos convida a podermos então nos colocar sempre na presença de Deus, pedindo a Ele que nos socorra também. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, Nós iniciamos as nossas orações, a maior parte delas, dessa forma. Socorrei-nos sem demora. Então o nosso desejo não é que o nosso presidente, nosso governador, prefeito, ele nos socorra, mas Deus seja aquele a nos socorrer, porque com certeza ele vai agir e intervir na forma, da maneira correta na nossa vida. Então, é essa experiência que nós somos chamados a fazer, como Jeremias fez, e nós também temos a oportunidade de podermos lançar na presença desse Deus. E a segunda leitura, então, não se esqueça da palavra desânimo, Segunda leitura, carta aos Hebreus. Mais uma vez, então, o autor da carta aos Hebreus, ele continua a dizer para o seu povo para poder se afastar do caminho do pecado e deixar-se conduzir pelos caminhos de Deus, porque com certeza esse é o melhor caminho para cada um de nós enquanto seres humanos. Mas, avançando, lá quase no finalzinho da segunda leitura, olha só o que diz aí no versículo 3. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores. Jesus foi rejeitado, Para que não vos deixeis abater pelo desânimo.
Mais uma vez essa palavrinha aparece para nós. E agora sim, o que vem a ser isso? Desânimo. Ânimo vem do latim anima, né? Que é alma. Então, quando nós estamos desanimados, significa que nós perdemos então a nossa alma, ou seja, a alma é vida. Nós perdemos a nossa vida, nossos sonhos. Nós não temos mais motivo que nos leva a poder então lutar por um ideal, investir nesse ideal. E quantas pessoas você conhece que está dessa forma nos dias de hoje? Desanimada. Pessoas que já não sonham, pessoas que já não têm brilho de vida. Eu conheço uma senhora que, vizinha, né, da minha mãe, onde mora até hoje. Ela, coitada, perdeu 2 filhos. 2 filhos. E um deles era por ser especial. Aquele ali, quando ela partiu, parece que, eu digo até hoje, essa mulher, então, ela é desanimada, mesmo que seja com um sorriso no rosto, porque ela perdeu o brilho da vida. Ela já não tem mais vida, porque a gente sabe que é difícil a gente perder algum ente querido, mas para a mãe perder o filho, ainda mais aquele que exigia a atenção dela, que ela amava, tudo que tinha, a maior parte do tempo dela, ele partiu, aquilo levou também uma parte da vida dela. Por assim dizer, levou a vida dela por inteiro. E ali partiu mais um filho ainda, que piorou, agravou ainda mais a coisa. Mas a nossa vida também não é diferente. O desânimo está muitas vezes impregnado na nossa vida, principalmente, né, quando nós passamos por dificuldades, lutas na nossa família. E aí nós vamos entender aquilo que o Evangelho de hoje nos dizia. Jesus, então, ele veio trazer o fogo sobre a terra e ele, então, também, ele veio tirar a paz, trazer divisão. E aonde? Na família. Você fala, mas Jesus está louco aqui hoje, né? Que coisa é essa que ele está falando? Ora, para poder, então, ser fiel ao sua chamada, sua vocação, e principalmente quanto pai, mãe, nós teremos muitas vezes que nos indispor e criar divisão com os nossos filhos, com os nossos parentes, ou não é? Porque muitas vezes pessoas vêm intervir onde não é o local dela. Aquilo é papel do pai, da mãe, muitas vezes parentes, né, familiares, vêm intervir aquilo. Muitas vezes você vai falar alguma coisa para os filhos, eles não vão aceitar, vão seguir outros caminhos, ou seja, ser fiel a Jesus e viver em tudo aquilo que ele nos ensina, vai gerar divisão, sim. Vai gerar. Hoje, principalmente em muitas famílias, né, nós temos pessoas que acreditam em Deus, mas que não vivem a fé na mesma igreja, por exemplo. Temos famílias, então, onde o pai é evangélico, ou, né, ao contrário, a mãe é evangélica, o pai é católico, ou muitas vezes não é nada, e os filhos, então, não sabem para que caminho ir e ficam sem ir em canto nenhum, porque se já não há unidade entre os pais, se já não há ali essa comunhão entre eles, fica difícil o filho optar de saber o caminho ao qual ele vai seguir, ao qual ele vai trilhar. Então, Jesus, quando diz isso, né, e isso fica bem claro para nós nesse evangelho, ele gera de fato essa divisão onde não há mais comunhão, porque cada um quer seguir os seus próprios caminhos, seus próprios interesses, não há essa comunhão. Olha, nós vamos então caminhar juntos e cada um vai seguir em busca dessa meta, desse caminho. Aí há até alguns casais, por exemplo, que se unem em matrimônio, mas o marido quer ir para um canto e a mulher quer ir para outro. Ou seja, não há uma comunhão, não há a decisão de um consenso, né, de um caminho único para que nós possamos trilhar juntos. E aí se torna mais difícil para nós. Quando essa divisão ela já inicia, né, a família dessa forma, torna-se mais difícil e os filhos vão absorver tudo isso. E é interessante porque, olha só, a última, né, frase aqui do nosso evangelho de hoje. Nós temos então aqui o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Tá vendo? Isso aí é do evangelho, né? E ainda continua até nos dias de hoje, não foi superado isso ainda, né? Mas enfim, faz parte, né, da nossa vida. Quando nós não compreendemos que uma por parte de ser mãe tem ainda ele como filho, a outra tem como marido e quer então ter possessão sobre o marido e não aceita e se discute, se divide, enfim, cria essa rivalidade. Então, como nós podemos perceber, Jesus, ele veio trazer então esse fogo. O fogo a qual Jesus veio trazer para nós é o fogo da purificação,
É o fogo que nós então rezamos pedindo no Espírito Santo, que é o fogo de Deus, para que aqueça e tire o desânimo que muitas vezes possa fazer presente na nossa vida, na nossa alma, roubar a nossa alma, né? Impedir que nós tenhamos essa vida. Então é esse fogo que nos aquece, que nos purifica, mas que também nos aquece e nos ajuda a poder seguir adiante. Domingo passado, Jesus pedia para nós que nós tenhamos, né, rins cingidos e lâmpadas acesas. Naquele tempo não existia, né, a Enel, não existia energia elétrica. Então era como? Era através de uma lamparina, de uma vela, de uma tocha. Era esse fogo. Mas é esse fogo que nós precisamos na nossa vida, para que o Espírito Santo aqueça dentro de nós e nos ajude a nós então a recobrirmos, a reanimarmos, para que nós possamos então, em busca dessa vida qual o Senhor tem para cada um de nós, principalmente enquanto famílias, que é amada e querida por Deus, é o projeto de Deus para a humanidade, é a instituição que tem mais de 2000 anos e não é uma instituição falida como muitos na sociedade dizem, pelo contrário, é o lugar onde surgem todas as vocações, todas as profissões, é o lugar onde cada um de nós fomos gerados. Portanto, meus queridos amados irmãos, peçamos ao Senhor que, ao celebrarmos a vocação hoje para a família, nesse Dia dos Pais, que nós tenhamos pais que de fato conduzam a família, né? Administrando, governando e principalmente sendo sinal do amor de Deus. Porque o pai e a mãe são aqueles que são chamados e recebem a vocação de poder ser sinal do amor de Deus para os seus filhos. Que os pais possam de fato compreender a sua missão, a sua vocação e que vivam intensamente, não busquem somente preencher seus filhos com coisas materiais, mas que preencham aquilo que realmente vale a pena nessa vida, que é o amor, é a presença, é os ensinamentos. Com certeza, se assim nós de fato enxergarmos as nossas famílias, nós teremos então uma sociedade bem melhor, porque teremos famílias que são sinais do amor, da ternura, da misericórdia, da compaixão, e assim tudo isso irá transvasar para a nossa sociedade e nós teremos um mundo melhor. Que a Sagrada Família de Nazaré interceda por nossas famílias e que nós possamos então viver de fato em tudo aquilo que a Palavra de Deus hoje pede a cada um de nós. E que o fogo do Espírito Santo nos preencha, nos aqueça e que nós possamos então construir a divisão para aquilo que de fato é a vontade de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.